vou ler o texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 38 a 44. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 38 a 44. A palavra de Deus diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E, colhendo dela, encheu a sua capa do seu fruto. Voltou e cortou-os em pedaços, pondo-os na panela, visto que não sabiam. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam no cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: Comerão e sobejará. Então lhes pôs diante deles. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós oramos agradecidos pela leitura da tua palavra. Nós a abrimos, temos feito isso desde o começo nessa reunião pública, abrindo a tua palavra, lendo-a. E agora, Senhor, rogamos que auxilie-nos a ouvir a tua voz, à medida que a explicação e a consideração do texto acontece. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Um rascunho bem pequeno. Esse não é um texto nordestino, né, que a farinha resolve tudo. Então, essa é a primeira parte do rascunho. E a segunda parte, que é sobre comida, tem que ser. Porque é tudo sobre isso aqui. Você pegar desde o começo: fome, panela, cozinhado, ervas, trepadeira, panela, comer, comiam, comer, farinha, comer, panela, pães, espigas, coma, comerão, comeram. Deve ter alguma coisa a ver sobre isso, né? Então, parece que isso aqui dá o tom de que nessas duas histórias a gente tem alguma coisa sobre isso. E foi por isso que eu coloquei o título do sermão: Palavra de Balu, necessário, somente o necessário. Mas isso a gente vai ver no correr do sermão, de por que essa coisa apareceu aí, tá bom? Então, como o texto dá essa dica de que é sobre isso que a gente tem que focar, será sobre isso que a gente vai focar, tá bom? Então, deixa eu ver se a água está ali, tá? Mágico isso aqui. Água de coco. Há uma série de filmes da saga Mad Max que muitos aqui jamais escolheriam assistir. Então, se eu falar Mad Max, você fala assim: que filme que ele falou? Se você fez essa cara, não tem problema, continua a ouvir o que eu vou dizer. Se você já viu ou se interessou em algum momento, esse filme, essa série, lida com o tema de escassez, como o nosso texto trata sobre escassez. E o primeiro Mad Max, ninguém sabe, as pessoas mais velhas não vão se esquecer, especialmente as mulheres saudosas, o rapazinho Mel Gibson, novinho, 23 anos. Um policial que vingou a morte de sua mulher e filho por uma gangue de motoqueiros. Vingança. Depois vieram outros filmes em 81 e 85. Aí alguém achou uma boa ideia fazer um outro filme em 2015 e agora em 2024. A escassez nos filmes é de tudo. É escassez de governo, de liderança, de segurança, de cuidado, de justiça, de combustível, comida, enfim, uma lista enorme. Começou com vingança pela família e depois se tornou vingança por qualquer outro motivo. A saga
destaca a sobrevivência em um mundo hostil. Mostra a necessidade de transformação pessoal, reafirma o empoderamento e a resistência e a necessidade de comunidade e cooperação. Isso é assim, você tem que extrair bastante do filme, entendeu? Para você olhar isso, está lá, mas talvez você não veja pelos critérios que você geralmente usa, que é não gostei. E aí, acabou a pipoca. Mas isso está lá. Tudo isso além, é claro, do problema do colapso ambiental, o esgotamento dos recursos. E neste filme, como em outros, sempre, e isso está ficando cansativo em filmes, sempre você tem que lidar com um mundo no qual os recursos naturais foram esgotados, levando ao caos e ao colapso social. Esquisito isso, não é? Eu já estou meio cansado disso. E a parte cansativa é que o comportamento sórdido humano é sempre explicado por algo externo a ele. Havia escassez, estavam passando fome, então se tornaram maus. É sempre uma coisa externa, o que é muito estranho para quem conhece a Bíblia, não é? Brota do coração da gente. Um dado importante que a saga não propõe, mas está lá, é a luta para, de alguma forma, recuperar a memória de humanidade. É um tipo de filme que tenta recuperar a memória de humanidade. Afinal, como é que era? Por que está como está? E como poderia vir a ser? Eles lidam com isso o tempo todo. Não é o objetivo da saga, mas está lá. Debaixo de um carro capotado ou outro, você vai ver isso. O nosso texto também de hoje possui cenas memoriais. E através delas, Deus se mostra misericordioso e derrama a sua graça abundante por meio do alimento. Então, por causa das questões memoriais que eles buscam no filme, eu achei interessante a ideia, porque fala, rapaz, isso tem na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem cenas memoriais que Deus continua utilizando para falar alguma coisa sobre Ele, para mostrar como é que Ele é misericordioso e como é que Ele derrama a sua graça abundante. E não poucas vezes Ele faz isso através da multiplicação de alimento. E a gente vai ver no sermão, então, assim, 2 pontos. O primeiro ponto é que sinais memoriais de que a maldição foi temporariamente revertida. Então, a primeira parte lida mais com o texto em si, que são os sinais que nós temos aqui, memoriais, de que a maldição ela é temporariamente revertida. E o segundo ponto são sinais memoriais de que a maldição foi permanentemente revertida. Então, reversão temporária de maldição, reversão permanente de maldição. É sobre isso que a gente vai tratar. Então, na primeira parte, esses sinais memoriais de que a maldição foi temporariamente revertida, ela é muito interessante no nosso texto. Os 2 sinais, nós temos 2 blocos, não é? O bloco do problema da panela, comida na panela, e depois o outro bloco do homem que vem de Baal Shalisha, que está escrito Baal Salissa. Mas não tem problema. Chibolete tem para todo lado, né? Então, esse homem que vem desse lugar que ninguém sabe exatamente onde é, ele vem de lá e é uma outra historinha. São 2 historinhas, uma sobre morte na panela e outra sobre transformação de pães de forma abundante. Então, os 2 sinais, os 2 textos são sobre o mesmo assunto. O primeiro é uma provisão perigosa e o segundo é uma provisão abundante. Mas os 2 são sobre provisão de alimento. Então, essa é aquela redução que a gente vai fazendo do caldo, entendeu? Provisão perigosa, provisão abundante, então é provisão de alimento. E aí, sobre o segundo sinal, que são os versos 42 a 44, provisão abundante. E eu vou ler a fonte em Gênesis 1, 29 e 30. A palavra de Deus diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E sobre o primeiro sinal, os versos 38 a 41,
provisão perigosa, eu vou ler a fonte em Gênesis 3, versos 17 a 19. A palavra de Deus diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você percebe que eles só estão em ordem reversa, porque o que vemos primeiro é Gênesis 3 no nosso texto. A maldição sobre a terra, que geme e suporta angústias até agora, produzindo morte. Com o sinal do profeta, utilizando a farinha em nome de Deus, ocorre uma reversão daquela maldição. Então é um momento histórico, porque a comida se torna aquilo que ela deveria ser. Ela deveria fazer bem e trazer vida sempre. Ela deveria ser coisa boa para consumo e manter a vida das pessoas. Em seguida você vê a multiplicação do alimento, que remete a Gênesis 1, que afirma que todas as ervas serviriam de alimento. É uma segunda reversão. A escassez faz parte da maldição, porque no reino de Deus há abundância. Então, lembra que eu falei das questões memoriais no texto? Isso será extremamente importante o tempo todo. O texto está te remetendo para alguma outra coisa, para você se lembrar. No caso, os dois sinais devem evocar a memória da criação. Não era para ser assim. Deus está vendo, Ele quer que a gente fale com Ele sobre isso e que saibamos com certeza de que Ele está no comando. Percebe o memorial dos sinais? Porque já vem sendo assim. O sal, utilizado no segundo capítulo do segundo livro de Reis, vou tratar só do segundo livro de Reis. Eliseu já usou o sal para recuperar uma água e a fertilidade de uma terra. Já fez a oferta de manjares no capítulo 3. Já usou o azeite no capítulo 4, na multiplicação do azeite. E agora a farinha no final do capítulo 4. Isso lembra alguma coisa na sua cabeça? Eu acho que não, porque você teria que ter decorado o Levítico ou o Pentateuco. Mas se você não decorou, eu sugeriria. Tem gente que fala assim: leia os 4 evangelhos, saiba bem os 4 evangelhos e o Pentateuco. Se alguém te falar só os evangelhos, lembra, e o Pentateuco. Porque aí você vai se lembrar. Todos esses sinais, até aqui, apontam para abundância de suprimento e vida. É com isso que Eliseu vem tratando o tempo inteiro. A maioria dos sinais feitos por Eliseu nessa etapa, e que inclui nosso texto, tem a ver com a oferta de manjares ou de cereais, aí depende da tradução, oferta de grãos, oferta de cereais ou de manjares, é a mesma oferta. E ela é encontrada no Pentateuco, em Levítico capítulo 2. Esta oferta específica de manjares destaca 2 coisas. A primeira delas é que a oferta de cereais serve como uma espécie de memorial, uma lembrança, um lembrete de que Deus providenciou tudo o que somos e tudo o que temos. E que Deus reivindica para si os primeiros frutos. Porque do nada vem esse cara trazendo os primeiros frutos. O que é isso? Evocação de memória. Memória. Por isso foi feito esse tipo de oferta no capítulo anterior. Havia escassez, mas Deus é o nosso provedor. Fazer a oferta é confirmar que eu acredito nisso, de que Ele é o nosso provedor. Entregar os primeiros frutos do seu trabalho é um reconhecimento do senhorio de Deus sobre tudo e a sua gentil provisão para nós. É um lembrete de que Deus é dono tanto da oferta quanto do ofertante. As 2 coisas. A oferta de manjares destaca também o segundo aspecto. Participar do alimento. É Deus nos assegurando aceitar a mediação do profeta. Ele aceitou a mediação do profeta. Estarem próximos de Eliseu era estar próximo de Deus. Não é bom isso?
Mas tem uma estranheza no texto. Porque quem deveria receber os primeiros frutos seriam os sacerdotes. Mas onde é que estão os sacerdotes no Reino do Norte? Onde é que eles estão? As tribos do Reino do Norte se tornaram adoradores primeiro do bezerro de ouro nomeado por Jeroboão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e posteriormente também ao deus de Acabe, Baal. Isso já no final, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Ou seja, não havia sacerdote do Senhor Deus a quem ele deveria entregar a oferta. O que um crente com essa fé remanescente deveria fazer se quisesse entregar a sua oferta de primícias? Foi o que esse homem fez desta cidade. Ele levou a sua oferta ao representante remanescente do Senhor naquele lugar. Ler isso aqui nesse texto foi muito encorajador, e eu espero que seja para você. Encontrar esse cidadão de Baal Salissa, como está aí escrito, ainda servindo ao Deus verdadeiro em meio a uma nação apóstata. Ou seja, é possível continuar a servir ao Deus verdadeiro, mesmo em meio a uma nação apóstata. Porque às vezes a gente fica tão romântico, né, com essa ideia de Deus muda o Brasil, Deus muda o Brasil, só vai piorando, né? Deus muda o Brasil, o negócio piorando. Aí você fala, rapaz, eu vou parar de pedir. Mas Deus nos capacita a viver para a glória dele, mesmo em meio a uma nação apóstata. Porque Deus sempre preserva o seu povo nos maus e bons momentos de uma sociedade maligna. Você está dizendo que a sociedade maligna tem bons momentos? Tem. Tem aqueles momentos que a gente fica iludido com ela. Aquela hora que você acredita, quando você fala para a criança, foi você, ela fala, não. E você acredita. São os bons momentos de um coração maligno. E você, às vezes, é levado nisso até na sociedade. Quem sabe onde é que você vai encontrar uma pessoa assim? Você nunca sabe. Isso, sabe, lendo isso aqui no texto, devia mudar o jeito da gente pensar e falar. Porque a gente costuma dizer assim, essa geração está perdida. Como dizem os tiozões, né? Essa geração está perdida. Aí você fala, você olha assim e fala assim, cara, está me ignorando? Eu sei que eu só tenho 20 anos, mas está me ignorando? Isso quer dizer que eu já estou perdido? Então não quero nem saber. Não, a gente gosta de falar essas frases de efeito assim, ou então de olhar e falar assim, rapaz, o que mais me choca é que nessa terra ninguém teme a Deus. Eu falei, sério? Ninguém? Você sabe o que você está falando? Ou então, se a pessoa for mais crente mesmo para valer, entendeu? Fala assim, parece que sobrei somente eu. Estilo Elias, não é? Elias também falou essa bobagem, então grandes profetas falam besteira. E ele falou essa bobagem também. Gente, o que a gente já aprendeu? Deus tem o seu povo de diversas tribos, povos e nações. Deus tem chamado muita gente até hoje no Japão, na China, no Irã, nos países árabes. É que se você for só pelo relatório dos missionários, gente do céu, relatório missionário, vão com calma. Isso é o que eles sabem do trabalho deles, onde eles vivem. Mas pode ser que haja muito mais gente do que eles jamais imaginariam. A igreja presbiteriana na China é maior do que a presbiteriana do Brasil. Então, vão com calma. Você não vê, mas isso está acontecendo. Deus é capaz, Ele é capaz de transformar alimento impróprio e é capaz de trazer abundância. Ele faz isso. E não é só na área alimentar, mas a gente vai se restringir aqui. Ele é capaz de sustentar o povo que Ele chama, porque os corações transformados são mantidos por Ele. Ele é a garantia. Esse texto aumenta a nossa confiança em Deus, eu espero que aumente a sua. Ele nos traz a existência, sabe, foi Ele que nos trouxe a existência por um novo nascimento e nos sustenta em meio a ambientes hostis. Por isso, memoriais são importantes. O sal, o azeite, a farinha, elementos que compunham, aliás, a oferta de manjares. Estes elementos eram utilizados na oferta de manjares. A própria oferta é uma celebração de um memorial, celebrando o Deus provedor. A farinha e comida abundante foram sinais utilizados
sinais memoriais, revertendo temporariamente a maldição sobre a terra. Que bom esse primeiro ponto, eu gostei dele. Gostei mesmo. É bom ver essas cortinas abertas de vez em quando, né? Temporariamente você vê uma maldição revertida e fala, Deus, não era para ser assim, era assim, não é? Então Deus mantém a nossa memória através desses sinais. E agora a gente vai ver o segundo ponto, os sinais memoriais de que a maldição foi permanentemente removida. Vocês viram, né, como é que o nosso texto trouxe essas cenas memoriais? Através delas, Deus se mostrou misericordioso e derramou a sua graça abundante por meio do alimento. Hoje não é mais o sal, o azeite e a farinha. Desculpa, a igreja concorrente aí do lado. Não são mais esses elementos. Eles não são mais os sinais que Deus usa. Se você quiser usar para outras coisas, seja bem-vindo. Se você quiser louvar a Deus e fazer uma música, aí Davi, podia fazer uma música sobre o sal, ia ficar maravilhoso. Uma música sobre a farinha, né? Aí Marcelo, um chachado, um negócio mais interessante. Pode fazer, é isso aí, mas não é mais o sal, o azeite, a farinha. Porque aquela oferta, a oferta de manjares, apontava para o futuro, apontava para aquele que seria, sim, não era na casa da farinha, mas era aquele que seria moído pelas nossas transgressões. É o termo que a Escritura utiliza. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Então Jesus, essa oferta apontava para Ele. Apontava para Ele. Hoje o nosso memorial ele é diferente. Se você fizer um extrato do que você lê no Novo Testamento, o nosso memorial é a cruz. É a mensagem da cruz, é a palavra da cruz, é a ceia, é o batismo, é a oferta, é o culto. Os elementos deveriam estar sempre presentes em tudo, pelo menos esses 5, pode ter mais, mas esses 5 não faltam nunca. Ao menos estes 5 declaram a mesma graça abundante. Deus providenciou tudo o que somos em Jesus Cristo. Por isso que o verbo ser hoje tem que ser usado com parcimônia. Eu sou, não, vai devagar, eu sou uma nova criação em Cristo. Estou meio quebrado, eu apresento os sinais de que eu não sou, mas eu sou nova criação em Cristo. Só que de vez em quando eu tenho sido relapso, nojentinho, e uma série de outras coisas. Mas o que você é aquilo que Deus diz que você é. E Deus disse que você é uma nova criação em Jesus Cristo. Então, todos que fomos batizados em Cristo, nós somos batizados na sua morte, e é por isso que a gente pode se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus, e ter certeza de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e de que nada, 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 absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A cruz, a ceia, o batismo e a oferta, elas são um memorial, são um lembrete de que Deus providenciou tudo que nós somos e temos, e que Deus reivindica os primeiros frutos. O primeiro fruto já foi apresentado, é o primogênito. O primeiro fruto já foi apresentado. É por esta razão, porque o primeiro fruto já foi apresentado, que nós devolvemos a Deus, de todo o ganho que recebemos, um reconhecimento do senhorio dEle, sobre tudo, e a sua gentil provisão para nós. É um lembrete de que Deus é o dono do ofertante e da oferta. A cura do alimento e posterior multiplicação do nosso texto mostra que as pessoas desfrutam de comunhão com Deus. Quando Deus aceita, geralmente é o aroma agradável. Se você já pensou, como é que Deus achava bom gordura queimada? Ou uma oferta queimada totalmente, aquele cheiro, no começo é gostoso, sabe, churrasco? Mas depois não fala assim, alguém esqueceu, está queimando. O cheiro já não é tão gostoso. O aroma agradável para Deus não tem tanto a ver com o cheiro, mas de você fazer o que Ele disse que era para fazer.
queima isso para mim. Aí você queima e fala assim, agradável. Porque você ouviu a voz dele e fez o que ele disse. Tem menos a ver com o cheiro das coisas exatamente. A não ser que tem uma coisa no cheiro que tem mais do que 3 dimensões e a gente não consegue perceber. E Deus consegue. Deus nos assegura, com os constantes sinais dos quais nós participamos, que fomos aceitos na mediação de Jesus, o grande sumo sacerdote. Estar em Cristo, o profeta, é estar reconciliado com Deus. Se está próximo de Eliseu, ele está próximo de Deus. Estar com Jesus Cristo é estar com Deus. Só foi crescendo na história da redenção, essa informação. Só que quando você abre os olhos, olha para fora da sua janela, você vê que a fome ainda é grande, não é? O que a gente faz quando a fome é grande? Sei lá, pesca mais, planta mais, procura outros recursos. Antigamente, o pessoal falava com Deus primeiro. Há escassez. Vamos falar com Deus. Falar com o profeta Eliseu era falar com Deus. Há escassez. O que a gente faz? Aí ele trouxe a questão memorial da oferta de manjares, a farinha. Tem pão, mas não dá para todo mundo. O que a gente faz? Em nome de Deus, eis que vos digo. Distribui. Mas distribui. E lá foi ele distribuir. Viram o texto que nós lemos em João? O que eu vou fazer com esses pães, esses peixinhos, para tanta gente? 5.000 homens, só se contavam os homens, tinha mais um bocado de gente aí. Se eu moderadamente multiplicar só por 3, ainda é pouco. 15.000 pessoas por volta disso. E Jesus fala, distribui. Igualzinho. Eu se estivesse lá na hora, eu ia falar assim, eita Eliseu. É Eliseu na veia aqui agora. Só que agora é ele é o grande profeta que a gente estava esperando. Por isso que eles disseram o que disseram. Sim, agora eu reconheço. É o profeta que a gente estava esperando. Porque o profeta de Deus faz isso. Rompe com esse mundo não natural e mostra o que é a natureza de Deus. A fome é grande. O que a gente faz? Falar com Deus? Ou vamos resolver nós mesmos? O que a gente tem vivido ultimamente? Olha, acho que a pessoa pensou assim, o que eu vou fazer? Eu vou falar com Deus ou vou fazer uma visita a Monsanto, por exemplo? Eu vou falar com o pessoal das sementes. Vou falar com eles porque eles já mexeram geneticamente nesses negócios aí e eles sabem fazer semente que dura bastante, entendeu? Ia ser uma boa isso aí, não é? Que grande ideia! Acabar com a fome no mundo. Fazer uma semente boa o bastante, que ela não pegue praga e que ela só reaja aos pesticidas que eu colocar e haja sempre abundância. Gente, o mundo está salvo. Por que eu não pensei nisso antes? Que maravilha, modificar sementes. É claro, pedir a Deus que traga chuva. Olha só. Antigamente, né, o pessoal crente falava assim, Deus traz chuva. Deus abençoa a colheita. Deus, que não haja praga. Deus, que a ceifa seja abundante. Mas isso é coisa dos antigos, né, gente? Isso passou. Agora você não precisa falar com Deus sobre nada disso. E olha, eu não estou nem debatendo a necessidade ou moralidade dos alimentos geneticamente modificados. Eu não estou passando nem perto disso ainda. Eu só estou investigando motivações quanto à fé e adoração. Porque toda facilidade tecnológica tem o potencial de reduzir orações, de reduzir a nossa conversa com Deus. Todo desenvolvimento em qualquer área tem o potencial de reduzir a nossa conversa com Deus, a nossa adoração a Deus. Você já pensou nisso? Considere o nascimento de uma criança. É um assunto sempre era um assunto sempre associado à total dependência de Deus. A concepção, a manutenção da vida do feto, o nascimento e a novidade, menino ou menina.
Tudo dependia e você orava incessantemente por essas coisas. Todas as etapas é com que Deus seja louvado em cada uma delas. Mas aí chega a tecnologia. E, gente, de novo, eu não estou defendendo, porque tem esse monte de negócio aí de balãozinho, festa do sexo e tal, não sei o quê. Quem sabe do sexo antes, fazendo uso de mais tecnologia, eu não estou dizendo que é menos ou mais espiritual, por favor, não tem nada a ver, vai lá, faz a festa, seja feliz. Aliás, nós nos alegramos essa semana com isso, não é? Então, continuem felizes, não tem problema nenhum, por favor. Mas eu estou afirmando que o desenvolvimento tecnológico, nós não temos reagido bem. E nós estamos caminhando com uma incredulidade embutida. O nosso universo da fé, ele ficou mais reduzido. Então, se for nascimento de criança, você fala só assim, vai ser onde? Qual hospital que eles vão? Cara, esse hospital é bom. Fica tranquilo. Doutor quem? Esquece, o cara é um monstro. Bom, o cara é bom. Tira criança de qualquer lugar. O cara é bom. Se bobear, você pode até pedir o sexo na hora. E ele resolve. O médico é bom, o hospital é bom. Você fala, uau. Ou então, não acredito, a equipe que está com ele, esquece. Não precisa nem orar. A gente não faz essa parte final, não tem legenda, não precisa nem orar. Mas a gente se acostuma com o avanço das coisas. O hospital é bom, o médico é bom, a equipe é boa. Gente, sossega. Tem que se preocupar não. Está tranquilo. Talvez nessa hora a gente até ore a Deus, mas só para aquelas outras coisas que o hospital e o médico não dão conta, entendeu? Mas dessas aqui a gente já nem ora mais. O que seria um grande erro. O que seria um grande erro. Com relação aos cereais, claro que sementes modificadas parecem ser a solução. Afinal, redução de custo de produção, facilidade de manejo, aumento de produtividade. Quem é que não quer essas coisas? Todo mundo quer. E seria tão bom nem precisar orar para que não tivesse praga, não seria? Oh Deus, não precisa nem orar. Assim, a terra não é assim, a terra foi amaldiçoada. Ela tem praga. E esse assunto é com ele, porque foi ele quem amaldiçoou essa terra. Nós, eu não sei se você sabe disso, Emílio já contou para todo mundo que nós vivemos numa terra amaldiçoada? Contou? Eu tenho certeza que você contou, já ouvi vários sermões daqui. Eu assisto muito a semear, viu? Nós vivemos numa terra amaldiçoada. Se você esqueceu disso, é melhor lembrar. Porque eu sei que seria muito bom produzir sementes que dessem certas garantias de que a praga nem chegue na lavoura. Ou as que chegassem, os venenos que eu produzo, bem orientado para elas, vão resolver. Você vê, nós conseguimos como humanos, além da terra ser amaldiçoada, eu ainda tenho gente como eu, que traz uma provisão perigosa também. Então não é só a terra amaldiçoada que tem ervas que podem matar. A gente dá um jeitinho na gente mesmo se matar. A gente ajuda o processo. Aí você fala, a gente é tão esquisito, né? A gente é muito esquisito mesmo. O pecado faz isso. Ou seja, há muito mais provisão perigosa alimentar do que a gente costuma imaginar. E mesmo com os números incríveis de produção agrícola no mundo, a escassez é imensa. Aí você fala, essa é aquela hora que a gente entra no evangelho social. Entendeu? Agora é a hora. Fica aguardando aí, espera. Eu vou repetir de novo. Gente, apesar da grande produção agrícola no mundo, a escassez é imensa. E agora, aí você fala assim, vamos fazer uma proposta matemática? Quanto você acha que precisa ser produzido para atender a população mundial? Lembra que queriam dividir o dinheiro do Elon Musk para todo mundo? Gente, o pessoal é tão... Oh, meu Deus! Como é que pode um negócio desse, né? Não adiantava nada dar o dinheiro, iam gastar tudo. Iam ficar todos pobres. Ele, porque resolveu dar o dinheiro dele, ficou pobre. E todos os pobres que pegaram esse dinheiro ficaram ricos e vão ficar pobres no dia seguinte.
Talvez não no dia, mas 2 dias seguintes. Porque às vezes é fim de semana, não deu para gastar tudo. Mas com as lojas abertas, ia ser terrível. Então você pensa matematicamente, quanto eu preciso para saciar essa população mundial? E outros podem ser os mesmos calculadores, que pensam irreligiosamente, que é, gente, quando é que a gente vai parar com essa linguagem religiosa de que a terra recebeu uma maldição e que por isso oferece perigos incontáveis? Quando é que a gente vai parar com isso? É só aprender como é que são as coisas e trabalhar para movê-las de lá. Tem gente preocupada de arrancar essa linguagem religiosa, de que essa terra foi amaldiçoada. Tem jeito não. Porque o problema não está na produção, que poderia estar, mas não está na produção. O problema está em removermos os memoriais, ou nos removermos de sermos expostos aos memoriais, que é o caso daqueles que abandonam a fé cristã, que perdem o privilégio de participar desses memoriais. O que está acontecendo aqui agora é um memorial. O que nós fizemos de manhã com a mesa da ceia é outro memorial. Quando há um batismo é outro memorial. Quando você oferta é outro memorial. Mas quando você remove esses memoriais, ou você se remove deles, as coisas ficam difíceis. A pessoa pode falar assim, não dá para tirar água de pedra, né? Eu falei assim, então, Deus tira. Deus tira água de pedra. Por isso mesmo, corações de pedra podem ser transformados, porque a escassez é a escassez da palavra do Senhor. Por isso o texto reforça e encerra conforme a palavra do Senhor, que é uma marca desse trecho, especialmente dos profetas Elias e Eliseu, sempre conforme a palavra do Senhor. A escassez é da palavra do Senhor. Nós precisamos de alguém maior que Eliseu. Nós precisamos de alguém maior que ele que supra as necessidades de todos e haja sobra. Eu preciso que alguém reverta a maldição e torne o alimento disponível e não ameaçador às pessoas, como tem sido nessa terra amaldiçoada. Toda vez que eu tomo leite, eu nem sei o que eu estou tomando. Eu vou em fé. Porque depois que os químicos passaram a existir, químicos, eu amo vocês, muito, muito mesmo. E assim, mas eu sei que às vezes vocês trabalham para uns caras aí que dizem que é sabor de bacon, entendeu? Que é sabor de leite, que é sabor disso e daquilo. Aí a gente fica com medo. Assim, eu parei de esquentar a cabeça com isso. Em lugar de ficar lendo rótulo o tempo inteiro, eu pego a caixinha e bebo. É branco, é leite. É simples assim. Às vezes eu posso pegar aquela plantinha copo de leite e errar, mas assim, é branco, está na caixinha, é leite, a gente coloca e toma. Mas e se tem, você sabe se tem? Cara, esse aqui não é um mundo natural, fica tranquilo. Nós já estamos morrendo, fica em paz. Então, começa a receber tudo com ação de graças e as coisas estão ruins mesmo. Então, tudo tem sido muito ameaçador nessa terra. Agora, a resposta de Deus sobre este assunto, a gente acessa o seu livro, a Bíblia. Jesus Cristo foi aquele que reverteu completa e permanentemente a maldição sobre a terra e sobre nós. Porque ele se fez maldito em nosso lugar. Existe uma maldição sobre a terra e sobre nós. Mas quando nós estamos em Cristo, ele reverteu a maldição, se fazendo ele mesmo maldito em nosso lugar. E olha as coisas que Jesus andou fazendo. Jesus alimentou quem estava com fome. Ele curou quem estava doente. Ele trouxe vida onde havia morte. Você percebe mais claramente que Jesus é superior a Adão, Noé, Abraão, Moisés, Elias e Eliseu? No Evangelho de João nós lemos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. De modo similar a Eliseu, mas em escala muito maior, nós vimos na liturgia, ele multiplicou o alimento para mais de 5.000 pessoas.
e ainda houve grande sobra. E aqui entra o Balu. Que na hora que eu li esse texto, eu comecei a rir e falei assim: Balu, você estava errado. Balu do céu, eu ouço você desde 1970. E ele estava errado. Essa questão da sobra é que me fez lembrar mesmo desse urso. E colocar o título do sermão. Balu, para quem não conhece, apresentando vocês, isso aí, eu acho um crime ter que explicar isso. Mas, vai que vocês estavam vivendo, sei lá, em algum outro lugar, né? Balu, ele está nos primeiros contos de Mowgli, que é um humano fictício do livro, o livro da selva, que é o tal do Rudyard Kipling, que escreveu em 1894. Agora, não me digam que não ouviram falar, que eu vou ficar chateado, tá? Mas vocês podem, não tem problema nenhum. Não é crime não ter ouvido falar. Agora, o filme Mowgli foi lançado no Brasil em dezembro de 68. Dezembro de 68. E a editora Abril lançou essa coleção em 1970. 1970. E eu lembro, porque eu tinha o disco. Disquinho. Aliás, um compacto, como a gente chamava. Né? Comprava lá o compacto na banca, que saía a casa 15 dias. E tinha essa historinha gravada em áudio. Como se alguém estivesse lendo para você. Então, eu nunca vou esquecer nem da música do Balu, nem da Casca Cobra. Era demais aquilo. Sonoplastia caprichada, diálogos dos personagens, efeitos sonoros, tudo estava ali. E Balu sempre chamou a atenção por essa canção, que talvez seja até o moto de alguma casa aqui, não é? Necessário, somente o necessário. Falei, caramba, cara. Que coisa mais apertada essa vida, né? Tem hora que é isso mesmo, tem hora que não tem. E não tem de onde tirar. Mas a vida cristã, ela não é necessário, somente o necessário. Depois de lembrar disso, é que eu fiquei contemplativo, vendo como é que Deus Pai, aqui no Antigo Testamento, e Deus Filho, trabalham saciando a fome e provendo recursos de sobra. Não dá para falar assim: Jesus, poxa vida, que milagre é esse? Sobrando coisa aqui, ó. Vou fazer o que com isso? Não tem geladeira? Jesus, multiplica contadinho, né? O que cada um aguenta? Deve ter gente aqui que reclamou assim. Porque o pessoal que está sempre do contra está sempre reclamando. Assim, Jesus, para que esse exagero? Para que tudo isso? Porque você não sabe o que é natural. Natural é abundância. Natural é Deus prover. Bastante. Natural não é escassez. Foi por isso que eu fiquei pensando nisso e eu falei assim: Balu, pensei em falar para o Balu. Cabeça de criança, né? Falei, Balu do céu, a vida pode ser de outro jeito. A vida pode ser de outro jeito. A criação geme e suporta dores até agora, mas não vai ser sempre assim. Não será mais palavra de Balu, mas palavra de Deus. E se eu pudesse mexer nessa letrinha num pedaço, eu cantaria de outro jeito. Eu diria assim. Eu vou só ler para não ficar cantado, né? Ficar extraordinário, sempre extraordinário. Já testei, dá para cantar. Sempre extraordinário. O necessário será sempre mais. Extraordinário, somente extraordinário. Entendeu? Tem que ter uma ginga aí, senão não vai. A palavra de Deus, ela é abundante. E nós desfrutamos de muitos sinais que comprovam isso. Deus deixou a cruz, a ceia, o batismo, o culto, a oferta. Todos esses sinais. Agora, muita gente pensa que este mundo quebrado, com ervas daninhas, com escassez de alimento, que esse é o normal. É a forma natural como as coisas sempre existiram. Todo mundo que chegou nessa terra depois de Adão, chega e fala assim, cara, esse mundo é desse jeito mesmo. Tanto que nós estudamos as ciências naturais. Ou seja, vamos mudar essa faculdade? Você não estuda porcaria nenhuma natural. Porque o que está aqui não é natural. Mas são as tais ciências naturais. E nós somos inteligentes, nós sabemos como é que as coisas são. Espera aí. Lá em casa só entra produto natural. Quando eu ouço essa, então, dá um negócio assim.
Eu falo assim, será que eu conto ou não? Que ele vive numa terra amaldiçoada, que nada aqui é natural? Vou deixar ele acreditar. Continue. Quem compra aí, vai na fé, irmão. Agora, a gente vai falando essas coisas para tudo que é lado, né? E a gente naturaliza tudo. Chega e fala, às vezes a gente planta e não dá, né? Você planta uma venca aqui, ela morre amanhã. Eu estou tentando lá, como é que era o nome daquela lá? Aquela que eu falei que tem na casa do Judson, que está bonita pra caramba, e a nossa nunca vai. Já botei até olho grande na dele, mas não morre. É aquele que é perfumadinho? Não, não é o manjericão. Não, aquele de pontinhas. Alecrim. Alecrim é perfume, passa assim, fica uma maravilha. Alecrim. Cara, aquele que eu vi na casa do Judson, eu falei, maravilhoso, uma porcaria de um vasinho, aquele negócio grande. E eu coloquei uma terra imensa e o negócio não vai. Já testei umas 3 vezes. Inveja é uma coisa séria, né, cara? Acho que é por isso que o negócio não vai, não desenvolve. Às vezes a gente planta e não dá, né? A gente fala assim, é assim mesmo. Eu não tenho mão boa para isso. Eu acredito no negócio de mão boa, tá? Primeiro, eu quero dizer que eu acredito em mão boa. Tem gente que tem mão para o negócio e eu não sei explicar por quê. Então vou deixar só no eu acredito em mão boa. Agora, qualquer mão poderia fazer isso, porque todos fomos dotados de cuidar do jardim. Todos, todos, todos. Mas a gente fala assim, é assim mesmo, às vezes a praga come tudo. Você planta uma laranjeira, quando você vai ver, só tem lagarta. Comeu todas as folhas. Fala assim, assim mesmo, né? A gente é cheio de assim mesmo, dá raiva. Olha, gente, olha para cada milagre que você vê na Escritura. Todos que você já viu até aqui no livro dos Reis, nenhum deles eram truques para mostrar quão poderosos os profetas eram. Não! Todo milagre foi um basta destruição, foi um basta devastação. Cada um deles, cada um foi um ataque à decadência, à injustiça, à escassez, à morte. No Novo Testamento, quando João Batista questionou se Jesus era o Messias, a resposta de Jesus foi, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que ele faz é um basta tudo isso. E bem-aventurado é aquele que não achar em Jesus motivo de tropeço. Jesus, como Eliseu e Elias, eles não estavam suspendendo a ordem natural das coisas com os milagres. Porque a gente costuma dizer que milagre é um negócio sobrenatural, não é? Inventem outra palavra, porque não tem nada a ver com sobrenatural. Eles não estavam suspendendo a ordem natural com os milagres. Temporariamente, eles estavam restabelecendo. Porque nós não sabemos o que é natural. Mas quando Jesus faz os milagres, como Eliseu fez os milagres, temporariamente foi restabelecido o que é natural. E você faz, é impressionante. Milagre não é algo sobrenatural. O milagre descortina momentaneamente o mundo natural de Deus. A olhar para os sinais memoriais, nós lembramos de como era para ser, para você não perder de vista e se perder na vida. Você se lembra de como devia ser. Nós olhamos para Jesus e vemos como que é um ser humano de verdade. Isso significa que esse mundo aqui não é natural, ele é subnatural. E quando estes sinais se apresentam, nós nos alegramos com o vislumbre do que será. Alimentação segura e abundante, você já tem desde agora, agora mesmo vivendo nesse mundo subnatural, que se comporta antinaturalmente. Venha, alimente-se de Cristo. E sabe como? Acredite que Ele é o Deus Filho que veio a essa terra para assumir o seu e o meu lugar, morrendo naquela cruz e recebendo a punição de Deus sobre o pecado que trouxe maldição sobre a terra. Nele, tudo, absolutamente tudo foi revertido. E nós vemos os vislumbres disso diversas vezes, com o anúncio da cruz, com a ceia, com o batismo, com o culto, com a oferta.
Todas as vezes que nós vemos esses sinais, nós temos vislumbres do reino dos céus. Eu não sei como é que você se sente num culto público, mas é assim que eu me sinto. Nesse momento, a gente, de algum modo, é transportado para esse vislumbre. Dá até um treco depois, você sai e fala assim, nossa, vida normal. Vamos continuar aquela briga que a gente estava antes de vir para a igreja? Onde é que a gente parou mesmo? Você estava dizendo que eu era o quê? E aí, continua. Aí você cai no mundo normal. Essa visão vertical é que vai orientar a horizontalidade da sua vida. E esse sinal é extremamente importante. São sinais memoriais. Então, a partir de agora, nós vivemos empunhando essa bandeira de que a justiça de Deus, Jesus Cristo, é a justiça que nós apresentaremos quando Deus vier e perguntar, ei, onde estás? Ele vai responder assim, Deus Todo-Poderoso, ou o anjo, sei lá quem ele vai mandar, fala assim, olha anjo, eu estava perdido, mas agora eu estou em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu entendi na palavra dele que ele é a provisão para a nossa alimentação. Essa é a escassez que é o problema do nosso texto. Escassez da palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a gente até entende melhor aquelas coisas que os poetas dizem nos salmos, que a tua palavra é doce como mel, de que a tua palavra é vigor para os ossos. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a sermos rememorados do poder curativo da tua palavra que age em nós. É a tua palavra, é o Senhor mesmo, que quis que ficasse por escrito. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esses sinais que o Senhor deixa para a gente, de culto público, de batismo, de ceia, de oferta. Obrigado, Deus, por esses sinais, porque semanalmente nós contemplamos estas coisas e vemos esses rasgos dessa maldição revertida, que nós sabemos que já aconteceu definitivamente na cruz, mas que ainda vai acontecer uma data específica para que tudo seja restaurado. E obrigado, Deus, por esses vislumbres que nós temos e o Senhor nos tem dado. Recebe nossa adoração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém.